E aí, pessoal, beleza? Bom, aulinha sobre gerador elétrico. Primeira coisa, o que faz um gerador elétrico? Apesar do nome ser gerador, claro que não é possível você gerar energia do nada, né, do zero. A energia não vem de graça, a energia sempre se transforma, ok? Então ele vai transformar alguma forma de energia, tanto faz, em energia elétrica. Isso pode ser feito de diversas formas, né? Reação de oxirredução, usando a lei de indução eletromagnética de Faraday. Bom, não nos interessa por enquanto, tá bom? E o que vai ter um gerador real em comparação com um gerador ideal? O gerador real, além de produzir uma força eletromotriz, que vai ser a DDP total que ele consegue produzir, ele também terá uma resistência dentro dele mesmo, que é por isso que a gente vai chamar de resistência interna. O nome interno é para você perceber que é dentro do próprio gerador. Então, por exemplo, se você tem uma pilha, dentro da pilha, onde a corrente também vai passar, tem uma certa resistência. Nenhum corpo está livre de resistência, né? Todo corpo tem resistência. Então, o gerador, à medida que ele produz energia elétrica, dentro dele mesmo já terá uma resistência para a passagem de corrente, ok? E aqui alguns exemplos, né? Pilha, bateria de carro, usina elétrica, o próprio gerador elétrico a gasolina, enfim, a gente tem diversos exemplos aqui. A gente vai trabalhar basicamente com o gerador de corrente contínua. E quando a gente fala corrente contínua, a gente geralmente sempre pensa na pilha e na bateria. Então aqui eu já fiz um desenho bem esquemático, né? De uma pilha alimentando, por exemplo, uma lâmpada. E se você olhasse aqui dentro da pilha, você veria a DDP que ela produz, a força eletromotriz, né, representado por esse símbolo que é a letra Epsilon do alfabeto grego, e a própria resistência interna dentro da pilha. Eu gosto sempre de fazer esse desenho da pilha, né, para você entender que a resistência interna é literalmente dentro da própria pilha. E uma coisa importante aqui também é que dentro do gerador, a corrente vai passar do polo negativo para o polo positivo. A corrente passa do menos para o mais, o que significa que o nosso gerador está fornecendo tensão para o circuito, né? Ele fornece potencial para o circuito. Opa, só fazer aqui, peraí. Fornece potencial. Você tem um ganho de potencial ao passar pela bateria. E depois, quando essa corrente passa pelas resistências do circuito, aí esse potencial vai sendo reduzido, né? Você vai tendo uma perda de potencial. Então a ideia é simples: o gerador fornece potencial e as resistências que tem no circuito vão diminuindo o potencial, até chegar novamente na pilha, que aumenta o potencial, e esse potencial vai diminuindo ao longo do circuito. É isso que está acontecendo o tempo todo dentro de um circuito elétrico. Tudo bem? Vamos ver agora alguns cálculos em relação a esse gerador real. Bom, primeiro deles, a famosa equação do gerador. Você não precisa obrigatoriamente decorar essa equação aqui, porque ela faz sentido, né? Ela tem uma certa lógica. Então, se você lembrar da lógica por trás dessa equação, você acaba lembrando sem querer, né? Você não vai ficar precisando decorar, né? Ficar memorizando essa equação daqui. Então, aqui eu já fiz um circuito de novo, já de uma forma mais simplificada. Nós temos basicamente duas coisas: o gerador real, que vai fornecer a nossa tensão, e o circuito externo, né, que pode ser uma lâmpada, duas lâmpadas, um ferro elétrico, um chuveiro, ou simplesmente várias resistências numa associação mista. Tanto faz. Eu vou falar que todo circuito tem uma resistência Rzão, enquanto que o gerador real tem uma resistência Rzinho. E não é porque um é maior do que o outro não, tá? É só para usar letras diferentes para representar isso. Bom, a corrente está passando aqui do polo positivo para o polo negativo, e eu já posso colocar qual vai ser o cálculo desta corrente elétrica. Pela primeira lei de Ohm, eu vou colocar aqui a DDP total do circuito, pela letra Epsilon, força eletromotriz, e vou dividir pela resistência equivalente do circuito. Você concorda que a resistência interna sempre estará em série com a resistência do circuito? Não tem outra opção, não tem como eu colocar a resistência do gerador em paralelo com o circuito, é impossível, porque a resistência interna está dentro do gerador. Então, como é uma associação em série, aqui na resistência equivalente, eu vou colocar Rzão mais Rzinho, resistência do circuito mais a resistência interna do nosso gerador. Prontinho, vamos deixar isso aqui guardado, que daqui a pouco a gente vai precisar desse cálculo. Agora vamos lá, o que diz a equação do gerador? A ideia é basicamente você conseguir medir a DDP que vai para o circuito. A DDP útil realmente, né, que
que será dada para o circuito. Porque, pensa comigo, se eu colocasse um voltímetro aqui nos terminais da bateria, peguei um voltímetro, coloquei aqui nesses dois pontos e quero medir qual que é a DDP que essa pilha está fornecendo para o circuito. Bom, você poderia pensar que se a pilha ela tem 1,5 volts, né? Na hora que você colocar o voltímetro vai medir 1,5 volts. Só que não. Por que não? Porque a DDP que você acaba medindo, né, a tal da DDP útil, ela vai ser, na verdade, toda a DDP da bateria, menos a DDP perdida dentro da própria bateria. Quando você tem essa corrente I passando pela resistência interna Rzinho, você vai ter uma perda de potencial dentro do próprio gerador. Então, na hora que você medir a DDP nos terminais do gerador, você não vai estar medindo a DDP total, mas sim a DDP útil. E eu já fiz aqui um esquema da lógica, né? A DDP útil é só pegar a DDP total e subtrair da DDP perdida, né? Perdida porque ela, na verdade, já teve um decaimento dentro do próprio gerador. Então, vai ficar assim, ó, DDP útil, que eu vou usar a letra U para representar, é igual à força eletromotriz, que é a DDP total, menos a perda de potencial dentro dele, que pela primeira lei é corrente vezes resistência interna. Prontinho. Essa é a equação do gerador. E se você perceber isso daí como sendo uma função matemática, né, uma função da matemática, a gente percebe que é uma função polinomial de primeiro grau. A corrente I, sendo a nossa variável, né, porque nós temos vários valores possíveis de corrente, você vai ter uma função polinomial de primeiro grau, cujos coeficientes serão, respectivamente, aqui, ó, a força eletromotriz e a resistência interna. Sabe quando você aprende na matemática que f de x é igual a ax mais b, ou a mais bx, tanto faz? O a e o b são constantes, são coeficientes da sua função. Aqui serão, respectivamente, a força eletromotriz e a resistência interna. Como nós temos um sinal de menos, o gráfico dessa função vai ficar uma reta decrescente. Prontinho. Começando num determinado valor e terminando para uma DDP útil igual a zero. Bom, agora eu vou precisar de um pouquinho ali de como funcionam essas duas constantes, né? Por exemplo, esse epsilon, essa força eletromotriz, é o termo isolado da nossa função. O termo isolado representa onde você corta o eixo y. Então, esse daqui, ó, é a nossa força eletromotriz. E aqui embaixo, né, esse cara daqui é quando a nossa DDP útil é igual a zero. E se você pegar a tangente deste ângulo, nós teremos o coeficiente angular da nossa função, que no caso é a resistência interna Rzinho. Então, vou colocar aqui a resistência interna é igual à tangente deste ângulo θ. Bom, vou ser bem sincero agora. Na prática, essa ideia de que o Rzinho é a tangente do ângulo não vai ser tão importante assim não, tá bom? Até porque é uma análise muito mais matemática do que física. O que eu quero que você perceba aqui são dois pontos bem específicos, né? Dois pontos bem especiais. O primeiro ponto seria quando a corrente é igual a zero. Então, seria esse ponto aqui de cima mesmo. Quando a corrente for igual a zero, nós vamos dizer que o circuito está aberto. Vou representar por CA. Circuito aberto é quando a corrente é igual a zero. E por que isso acontece, né? Por que quando o circuito está aberto, a corrente é zero? A gente pode pensar que quando o circuito está aberto, não tem como a corrente passar pelo circuito. Então, a corrente vai ser zero obrigatoriamente. Mas uma forma também de pensar nisso é que é como se a resistência do meu circuito se tornasse muito grande. Porque para a corrente passar pelo ar, a resistência é muito, muito, muito alta. Então, para uma resistência que tende a infinito, né, já que ele está aberto, a nossa corrente vai ser praticamente zero. Vai ser zero, na verdade, tá bom? Então, vou colocar aqui assim, ó. Na situação do circuito aberto, a resistência do circuito é muito alta, e aí, pelo cálculo, a nossa corrente será igual a zero.
E se você jogar na equação do gerador, você percebe que quando a corrente I for igual a zero, o nosso resultado é que a DDP útil será igual à força eletromotriz da nossa bateria, do nosso gerador. Ou seja, se você quiser saber realmente qual que é toda a DDP que seu gerador pode fornecer, é simples. É só você desligar o circuito, abra o circuito. Se você deixar o circuito aberto, aí sim você pode colocar o voltímetro e medir toda a DDP que aquele gerador pode fornecer, ok? Só não vai estar passando corrente, mas você vai estar medindo toda a DDP do gerador. Agora, a outra situação é a situação de curto-circuito. O que é o curto-circuito? É quando você não tiver resistência do circuito. Você só vai ter a resistência interna do próprio gerador. Então, o que vai acontecer aqui? Claro que vai sim passar corrente, e essa corrente, na verdade, vai ser bem elevada, já que não tem resistência lá fora, só tem resistência dentro do gerador. Então, aqui vai ter uma corrente, que vamos chamar de corrente de curto-circuito. Quanto é que vale isso? Pega ali no nosso cálculo de corrente e coloca a resistência de fora igual a zero. Vai ficar então apenas a força eletromotriz dividido pela resistência Rzinho. Pronto, essa é a corrente de curto-circuito. E que se você fizer a substituição lá na equação do gerador, você vai perceber que a DDP útil, nesta situação, é igual a zero. Opa, DDP útil é igual a zero. O que faz todo sentido, porque se não tem resistência lá fora, toda a DDP produzida, toda a força eletromotriz do gerador, está sendo perdida para ele mesmo, né? Ele já está produzindo uma certa DDP e toda essa DDP que ele produz é perdida dentro dele. Então, quando você vai olhar para o circuito de fora, não tem nenhuma DDP sendo fornecida. Beleza? Aqui só uma curiosidade importante. Quando você vai medir, por exemplo, a bateria do seu carro, né, a tensão da bateria do carro, você leva para o mecânico, né, e você fala, ele está com algum problema e tal, acho que a bateria está meio fraca e não sei o quê. E o que alguns mecânicos gostam de fazer, né, para tentar te enganar, é falar assim, olha, eu vou medir aqui usando um voltímetro, né, eu vou medir a DDP da sua bateria, para isso eu preciso que você ligue aí o farol. Liga o carro, liga o farol, liga o som, liga alguma coisa para eu poder medir. Aí o que você faz? Você liga o farol, liga ali algum instrumento e ele mede uma DDP menor do que aquela bateria realmente deveria fornecer. A bateria de um carro ela é de 12 volts, então ele fala assim para você, olha, tem que medir 12 volts, hein? Se medir menos é porque ela tá velha e tem que trocar. Mas se ele pede para você ligar o farol, é claro que a DDP que ele vai medir não vai ser 12 volts. Ele vai estar medindo a DDP útil que está sendo fornecida e não a DDP total que a bateria pode fornecer. Aí ele vai medir lá uns 11 volts, 10 volts e fala para você, olha, vou ter que trocar a bateria, né? Vou ter que te vender uma bateria nova. Na verdade, você tem que ter o motor do carro desligado. Se você quer medir a DDP total, a força eletromotriz, o circuito, ó, ele tem que estar aberto. Com o circuito aberto, aí sim o voltímetro vai poder medir toda a força eletromotriz da bateria. Belezinha? Agora vamos para o próximo tópico, que é sobre a potência útil. Bom, a ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma. Qual a potência que será fornecida para o circuito? Toda a potência que o gerador pode fornecer, na potência total, menos a potência que está sendo dissipada dentro dele mesmo. Então aqui vai ficar assim, ó, potência útil, vou simbolizar com P útil. A potência total fornecida, eu vou usar a equação do π, só que no lugar de U eu substituo por força eletromotriz, Y. Então fica corrente vezes força eletromotriz. E a potência dissipada, né, dentro do resistor, dentro da resistência interna, você terá I ao quadrado vezes a resistência interna. Prontinho. Também não precisa ficar decorando, né? Isso tem uma certa lógica por trás. Se você lembrar da lógica, você lembra da equação também. Agora, o importante é você fazer uma análise matemática de novo. Percebe que agora a potência em relação à corrente é uma função polinomial de segundo grau. E o gráfico disso a gente sabe que é uma parábola. Vai ser uma concavidade para baixo porque nós temos um tal de menos aqui na variável ao quadrado, né? Então o gráfico vai ficar assim, ó. Começando do zero, uma parábola. Deixa eu só marcar os pontos aqui para ficar mais bonitinho. E
Prontinho. Ok. Esta parábola com cavidade para baixo vai ter, obviamente, um valor máximo aqui, ó. E o nosso objetivo é basicamente descobrir quanto que vale essa potência máxima. Ou melhor, para que situação nós teremos uma potência máxima, né? Essa é a ideia. Eu quero maximizar a potência que vai para o meu circuito. Eu quero que o meu circuito tenha a maior potência possível, a maior potência útil possível. Para isso eu quero saber o que eu tenho que ter a relação, né? Qual será a relação entre a resistência do circuito Rzão e a resistência Rzinho do nosso gerador real. Vamos lá, pensa comigo. Você pode jogar nas equações de x do vértice e y do vértice, tá? Se você tiver aprendido assim na matemática. Ou então, eu vou usar uma simetria aqui bem simples. Pensa comigo. Se a minha parábola ela começa aqui com a corrente de curto-circuito, que é igual a zero, como a gente já viu, e ela termina lá na corrente de curto-circuito, né, que era circuito aberto, né, e aqui é curto-circuito, que é o valor também que a gente já calculou ali anteriormente. Então, a potência útil máxima vai acontecer quando a corrente for metade, né? For exatamente um valor médio entre esses dois. Eu não vou precisar aplicar no x do vértice, porque eu já estou usando a simetria aqui da nossa parábola, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer essa conta. A corrente, para que a potência útil seja máxima, deve ser igual a epsilon sobre 2Rzinho. Mas eu sei que a corrente, para calcular, né, voltando aqui no nosso cálculo, ó, esse cálculo daqui, tem que ser o epsilon sobre a resistência equivalente, Rzão mais Rzinho. Ué, isso significa que a resistência do circuito Rzão tem que ser igual à resistência interna do nosso gerador. Isso aqui tem que ser verdade para que você consiga ter uma potência útil máxima. Então, para maximizar a potência útil, o ideal é que a resistência do circuito seja igual à resistência interna. Ok? Belezinha? Bom, vamos para o próximo e último tópico. Só um comentário aqui, ó. Faz sentido, se você parar para pensar aqui nesses pontos extremos, né? Faz sentido que a potência útil seja zero nas duas situações extremas, tanto com circuito aberto quanto em curto-circuito. Por quê? No circuito aberto, você simplesmente não tem corrente elétrica passando. Então é claro que não vai ter potência útil, porque nem sequer tem corrente. Então tudo bem, faz sentido. E no curto-circuito? Tem corrente, com certeza, a corrente é muito alta, inclusive, mas toda a potência produzida pela bateria é perdida dentro dela mesma, indo nada para o circuito externo, até porque não tem circuito externo, né? Então não tem potência para fora, só vai ter potência dissipada dentro dele. Por isso que nesse gráfico, né, a potência é zero nas duas situações extremas, beleza? Vamos para o último tópico agora, rendimento do gerador. Rendimento sempre tem a mesma lógica em qualquer área da física que aparecer. Seja em mecânica, seja em termodinâmica e seja agora em eletrodinâmica. Qualquer lugar que aparecer o termo rendimento, você vai pensar o seguinte: é o quanto que você tem útil sobre o total que você tem disponível, tá? Basicamente, o que eu quero, aquilo que é útil, dividido pelo total disponível. Aqui eu posso calcular de duas maneiras. Eu posso pensar tanto em DDP quanto em potência, né? Foram os dois cálculos que a gente acabou de fazer. Então, o rendimento de um gerador vai ser dado por a razão da DDP útil pela força eletromotriz, pensando nas DDPs, ou pode ser na potência também, qual que é a potência útil e qual que é a potência total que pode ser fornecida. Só que agora a gente vai fazer um cálculo em cima desse primeiro aqui, ó, em cima da DDP. Vamos pegar essa DDP útil e fazer a substituição pela equação do gerador. Aí vai ficar assim, ó, rendimento é igual a força eletromotriz menos corrente vezes resistência interna, essa é a equação do gerador, né? Dividido pela força eletromotriz. Bom, separando esta fração, nós teremos 1 menos a corrente vezes a resistência interna sobre a força eletromotriz. Agora eu vou fazer mais uma substituição. No lugar da corrente, eu vou jogar aqui na primeira lei de Ohm para calcular essa corrente. Vai ficar força eletromotriz sobre a resistência equivalente, que nós já vimos que é Rzão mais Rzinho.
Pronto, coloquei o cálculo de corrente elétrica. Agora você simplifica a força eletromotriz aqui em cima com aqui de baixo. E o nosso rendimento, né, o nosso cálculo de rendimento fica 1 menos resistência Rzinho sobre Rzão mais Rzinho. Perceba que é impossível isso daqui ficar maior do que 100%. Obviamente, sempre que nós falamos de rendimento, é um valor entre 0 e 100%. Não tem como algo render mais do que 100%. E agora eu vou fazer uma análise bem específica de 3 situações, né, mais importantes. Curto-circuito, quando a potência útil é máxima, e depois em circuito aberto. É só a gente fazer a substituição de acordo com o que a gente acabou de encontrar. Então vamos lá, curto-circuito. Mais uma vez, no curto-circuito é quando não tem resistência externa, quando a resistência do circuito é 0 e só vai ter a resistência interna. Quanto é que vai dar então? Joga aqui no cálculo de agora. O rendimento vai ficar 1 menos resistência interna sobre 0 mais resistência interna. Isso vai acabar dando 1. 1 menos 1 vai dar 0. O que faz também todo sentido. Quando o gerador está em curto-circuito, toda DDP produzida e toda a potência produzida é perdida para ele mesmo. Se é tudo perdido dentro dele mesmo, não tem nada sendo aproveitado para o circuito. Beleza? Segundo ponto, quando a potência útil é máxima, né, foi o que a gente acabou de calcular no quadro anterior, fazendo a substituição. 1 menos resistência interna. E agora eu vou dizer que a resistência do circuito é igual à resistência interna, para que a potência útil seja máxima. Prontinho. Rzinho sobre 2Rzinho, isso vai dar meio, que é 0,5. E aí, fazendo essa conta, 1 menos 0,5 vai dar 0,5, que significa 50%. Então, olha só que interessante. Cuidado com isso, porque é um erro muito comum. Quando você tiver com uma potência útil muito alta, né, com o máximo de potência útil, que seria este valor daqui, ó. Quando você tiver com essa potência máxima, o seu gerador vai estar com rendimento de 50%. Ou seja, 50% é perdido dentro dele e os outros 50% é que vai realmente para o circuito externo. O erro comum é a potência útil acontece com o máximo de rendimento. Não, errado. A potência útil máxima acontece com metade do rendimento do gerador. Não é porque você tem muita potência útil que ele também está com muito rendimento. Não, isso não é verdade. Quando você está com o máximo de potência útil, ele está com metade do rendimento. Então, pensando em consumo de energia, né, pensando em economia de energia, a potência útil máxima não é legal. Tá? A potência útil máxima não é boa, porque ela está aproveitando só 50% da energia. Então, são coisas bem diferentes. Uma coisa é quanto de máximo você consegue ter, outra coisa é o quanto que você está aproveitando disso, beleza? E a última situação de circuito aberto. Quando não tiver corrente, quando a resistência do circuito for tão alta, mas tão alta, que não vai passar corrente. Vamos fazer aqui a conta, mesma coisa. Rendimento igual a 1 menos... Agora você vai pensar comigo o seguinte, eu vou dividir Rzinho por Rzão, sendo que o Rzão é muito grande, muito alto. Quando você divide qualquer coisa por um valor muito grande, que tende a infinito, o resultado disso vai ser 0, ok? E aí vai ficar um rendimento, 1 menos 0, igual a 1, que representa 100% de rendimento. Só que cuidado, isso aqui é um pouco contraditório, ok? Você está realmente com um rendimento de 100%. Professor, então, o gerador é ideal, caramba, que legal. Não, peraí. Não é isso. O rendimento é de 100% porque você não está desperdiçando nada, porque você não produz nada. Por isso que esse resultado de 100% é meio contraditório. Você está aproveitando 100% de nada, já que o circuito está aberto, não tem corrente elétrica, ele não produz nada, ele não dissipa nada e ele não fornece nada. Então, assim, é um resultado muito mais matemático do que físico mesmo, tá? Aí você pode estar se pensando, professor, então nunca pode ser 100%? E a resposta é, exatamente, nunca pode ser 100%. Não tem como um gerador real produzir tudo aquilo que ele é capaz de produzir para o circuito externo. Sempre haverá uma perda dentro dele mesmo, a não ser que o nosso gerador seja ideal.
que é o que a gente estava trabalhando até o momento. Com geradores ideais, você não vai ter resistência interna e tudo que ele consegue produzir vai, de fato, para o nosso circuito, ok? E nesse caso o resultado seria óbvio, porque é só você pegar esse nosso cálculo e colocar Rzinho igual a zero. Coloca aí, vai, Rzinho igual a zero. Zero sobre qualquer coisa vai dar zero e o rendimento vai ficar 100%, ok? Então essa é a ideia. Gerador real não tem rendimento 100%. Só se o circuito estiver aberto, mas não faz muito sentido. Beleza? Bom, agora só falta a gente falar da associação de geradores, começando com uma associação em série. Você vai colocar vários geradores um após o outro. É importante que todos estejam com a mesma orientação. Polo negativo, no polo positivo, negativo, no positivo, negativo, no positivo e assim por diante. Se você colocar dois geradores, um de frente para o outro, né, um batendo de frente com o outro, digamos assim, acaba que um deles funciona como receptor, é como se uma pilha quisesse recarregar a outra. Então não vai ser uma associação de geradores. Para ser uma associação em série, tem que estar todas enfileiradas e no mesmo sentido, ok? Neste caso, a mesma corrente passa por eles e à medida que a corrente vai passando, cada força eletromotriz vai se somando com a força eletromotriz anterior. Ou seja, a primeira pilha vai dar uma certa tensão para o circuito, vai aumentar o potencial do circuito. A próxima pilha aumenta de novo, depois aumenta de novo, e assim por diante. Ou seja, se eu fosse pensar nessa associação como sendo um gerador apenas, é como se esse gerador equivalente tivesse uma força eletromotriz correspondente à soma de todas as forças eletromotrizes que tinha em cada gerador. Prontinho. Essa ideia é simples, né? Você vai somar a DDP de cada um. Só que, em contrapartida, né? Por mais que você tenha essa maior força eletromotriz, em contrapartida você também vai ter uma resistência equivalente maior, né? Essa resistência interna também vai se somando. Então você vai ter que pegar a resistência do primeiro gerador com a resistência do segundo gerador e assim por diante. Então nós temos aqui uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem é aumentar a força eletromotriz e a desvantagem é aumentar também a resistência equivalente. Beleza? Agora, associação em paralelo. Você vai colocar vários geradores em paralelo. Aqui nós temos uma condição também importante. Na associação em paralelo, os geradores têm que ser iguais. Tem que ter a mesma força eletromotriz e a mesma resistência interna. Professor, por quê? Porque se um dos geradores for diferente dos outros, ele acaba sendo também recarregado, né? Ou ele vai querer recarregar os outros geradores. Um deles acaba funcionando como receptor elétrico, e eu não quero que isso aconteça. Então, para que todos funcionem como geradores, tem que ser todos iguais, ok? Então, o que vai acontecer, por exemplo, com a força eletromotriz equivalente? Se eu coloco vários geradores em paralelo, simplesmente não muda. Lembre que uma condição específica da associação em paralelo é que todos têm que ter a mesma DDP, todos estão submetidos aos mesmos potenciais. Então, quando eu coloco vários geradores em paralelo, eles continuam fornecendo a mesma DDP nas suas extremidades. Então, aqui, olha, a força eletromotriz equivalente não vai somar. Simplesmente vai ser a força eletromotriz de cada um dos geradores. Então, por exemplo, você vai colocar várias pilhas de 1,5 V, todas em paralelo. Na hora que você juntar todas elas e medir a tensão com o circuito aberto, você vai ter 1,5 V. Não vai aumentar a força eletromotriz. Isso pode parecer uma desvantagem, certo? E de certa forma é uma desvantagem. Você não está aumentando a força eletromotriz. Só que a vantagem de fazer isso, a vantagem de ter uma associação em paralelo, é que a resistência equivalente acaba diminuindo. Lembre que numa associação em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor do que a menor das resistências. E nesse caso, como são todas iguais, é só pegar o valor Rzinho e dividir pelo número de geradores que estão em paralelo. Prontinho. Esta é a nossa vantagem. Você não mexe na força eletromotriz, só que a resistência interna equivalente acaba sendo reduzida, ok? E agora mais um ponto importante da associação em paralelo. Além dessa ideia de diminuir a resistência interna, nós também teremos uma capacidade de carga maior, porque a corrente do circuito, ao passar pelos geradores, acaba se dividindo, né? Nós temos aquela ideia da divisão da corrente. Então, cada bateria, né, cada gerador, vai fornecer uma corrente menor do que estaria fornecendo se estivesse sozinha, né? Você acaba dividindo essa capacidade de carga das pilhas. Então, se uma pilha, por exemplo, se só uma pilha, para alimentar um circuito,
duraria, sei lá, né, 6 meses, uma pilha para alimentar ali um controle remoto, por exemplo. Se você colocar duas pilhas em paralelo, não vai mudar a tensão do circuito, né? Ele continua com a mesma força eletromotriz equivalente, só que você vai ter uma maior durabilidade, porque duas em paralelo já vai dividir a corrente pela metade, ao passar pelas pilhas, né? E aí cada uma vai durar pelo dobro do tempo. Se você colocar 3 pilhas, aí vai durar o triplo do tempo e assim por diante. Então, uma associação em paralelo é muito útil para durabilidade e abaixar a resistência interna. Beleza? Pessoal, valeu, até a próxima!